Olá a todos, meu nome é José de Soares, sou portador do RU 2094035, meu doutor é Natalene de Souza Breves e eu estou cursando licenciatura em Geografia pelo Polo da Uninter, em Juara. Estou finalizando o meu terceiro estágio sobre docência, né? E o tema que eu escolhi trabalhar nesse estágio foi a Segunda Guerra Mundial. Nós já estamos na sexta e última aula. Só recapitulando aqui o que a gente apresentamos na quinta aula, né? A gente falando sobre a Batalha do Japão e Estados Unidos, né? Falamos sobre como que foi os ataques japoneses às bases americanas, falamos sobre como que os Estados Unidos gostavam de entrar na guerra, né? Que era na situação de ser parceiros, né? Não de estar na linha de frente, mas sim de poder ajudar com o seu poder bélico, com alimentos, com mantimentos, com remédios, né? Porque assim os Estados Unidos lucravam muito, né? E essa era uma situação um pouco diferente, né? Porque agora era um embate intenso entre Japão e Estados Unidos, onde o Japão queria atacar os Estados Unidos, né? E dessa forma os Estados Unidos viam o problema que era tanto de perder o seu arsenal, né? Como perder pessoas, né? Do seu exército e ver o seu território ser atingido, né? Então os Estados Unidos, vendo esse problema de frente, resolveu dar um basta, né? E foi jogando duas bombas a duas cidades do Japão, né? E assim o Japão se rendeu e a guerra teve fim, né? Isso foi na quinta aula. Vamos falar hoje sobre o resultado da guerra, né? A sexta e última aula. O resultado da guerra foi um massacre de mais de 60 milhões de pessoas, né? Isso foi o resultado final da destruição em massa humana, né? Esse é o maior conflito que já existiu na história da humanidade, né? Ou ao menos o que temos registros, né? Como forma de punição, houve o julgamento de Nuremberg para penalizar os culpados da guerra, né? E adivinha quem que foi tida como culpada novamente, né? Foi a Alemanha novamente, assim como tinha saído o, como grande culpada, né, da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha novamente foi tida como a grande culpada, penalizada pela Segunda Guerra Mundial, né? Daí em diante, alguns órgãos foram criados, né, para poder integrar, mas principalmente para fiscalizar as nações, né? Entre elas a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E esse órgão foi criado com o intuito de poder fiscalizar as nações mais de perto para que elas não viessem a produzir internamente armas nucleares tão potentes e com tanto poder de destruição, assim como as armas que os Estados Unidos fez testes satisfatórios e usou em guerra e que causou destruição em massa, né? Além disso, esse órgão ele também preparou o Estado de Israel em uma tentativa de reverter os danos causados aos povos judeus, né? Só voltando um pouquinho na história, recapitulando aqui, os judeus foram, assim como outros povos, mas principalmente os judeus, né? Que o, habitavam boa parte do território alemão e polonês, né? Foram povos escolhidos para serem
exterminados pelos alemães nazistas, né? Então, e voltando também um pouco na história, né, de fatos históricos, tempos antigos, livros sagrados, né, a tal terra prometida aos povos judeus agora foi concedida, né, através da ONU em reservar um espaço só para eles. E assim os judeus passaram a ter o Estado oficial em sua terra prometida, né? O Estado de Israel. Os Estados Unidos lucraram muito com a guerra, né, como já era de costume, como eu falei aqui na aula passada, gostavam de entrar não na linha de frente, mas em segundo plano para poder ajudar e lucrar muito com isso, né? E com isso conseguiram reverter de vez, né, a situação negativa que se arrastava desde a Grande Depressão, a crise de 29. Ao final da guerra, os líderes se reuniram na Conferência de Potsdam, né, para decidir as punições que seriam impostas à Alemanha, né? Ficou decidido que o país alemão passaria por um processo de desnazificação, ou seja, o fim de todas as leis nazistas, reestruturação judicial e educacional, além da eliminação de todos os atos culturais nazistas, ou seja, a Alemanha perderia de vez todos os seus atos culturais, todos os suas crenças, bandeira, né? A cultura de um povo seria extinguida, né? O país passava por um processo radical de mudança, né? E, de certa forma, passaria a ser uma nação que começaria naquele momento do zero, né? Isso, de certa forma, foi muito importante porque, como vemos hoje, a Alemanha novamente, depois de tudo que passou, depois de todos os problemas enfrentados, uma das principais potências do mundo hoje, referência, né? Então, mostra que a decisão tomada pelas outras nações nessa conferência foi muito importante para que a Alemanha se criasse hoje como um país totalmente referência para o mundo, assim como o Japão, depois de toda a destruição causada pelas bombas atômicas, né? O país também hoje é referência para o mundo, né? Principalmente na questão, no quesito tecnologia. O seu capital seria dividido em zonas de influência: Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental socialista. Essa divisão foi seguida por todos os países europeus e ficou conhecida como Cortina de Ferro, né? Ou seja, a Alemanha era referência para países europeus, né? Assim como é hoje, né? Na zona do euro. Naquele momento ainda não, mas o sistema da divisão alemã foi seguido por vários outros países, né? O mundo agora estava dividido entre duas novas potências mundiais, a União Soviética e Estados Unidos, né? E o próximo passo a ser tomado agora por essas duas potências era se preparar para a Guerra Fria, ou seja, a corrida espacial, né? Essa era tida agora como a forma de se mostrar como sendo referência para o mundo, né? Era a corrida entre Estados Unidos e União Soviética para conseguir deslumbrar novos ambientes, né? No caso seria a chegada do homem à Lua, né? Os americanos conseguiram a proeza de conseguir de chegarem lá antes dos soviéticos. E assim a gente finaliza mais um conteúdo, mais um estágio, né? Estágio de docência, onde falamos sobre a Segunda Guerra Mundial. É importante aqui ressaltar que eu quis trazer
conteúdos em períodos da história que tiveram sequências, né? O primeiro estágio sobre gestão fundamental, eu falei sobre a implementação da educação no campo, né? A educação rural. E no segundo estágio, sobre ensino fundamental, eu falei sobre a quebra da Bolsa de Valores em 29, né? Eu falei no antes e o pós quebra da Bolsa de Valores. E agora, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi o outro fato de relevância mundial depois da quebra da Bolsa de Valores, né? Então, fatos que se sucederam em um período da história. Achei muito interessante trazer aqui, né, esses estágios nesse passo a passo para que facilitasse o compreendimento de todos. E assim eu finalizo o meu estágio sobre docência. Espero que todos vocês tenham gostado. Se quiserem acompanhar esse conteúdo e o conteúdo dos estágios anteriores, é só irem ao meu canal. Eu peço que deixem um joinha, um gostei, um dislike, caso não tenham gostado do conteúdo, tá tudo bem. Deixem também um comentário, né? E a crítica, né? Especialmente a crítica construtiva, né? Para que a gente possa trazer mais coisas, mais conteúdo, melhores conteúdos, principalmente até do ponto de vista de vocês, né, no que tiver de apresentar posteriormente. Assim, eu finalizo mais um estágio. Agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado.